Você já percebeu como narcisistas têm uma habilidade quase mágica para manipular as situações a favor deles, como se estivessem sempre no controle? E pior, como conseguem deixar as pessoas em volta, presas em uma dança emocional onde nada parece suficiente? Talvez você até tenha tentado confrontar um narcisista antes, mas se viu em uma batalha exaustiva e sem resultados. A verdade é que enfrentar um narcisista diretamente costuma alimentar o ego deles. E é aí que entra uma estratégia mais inteligente e sutil. Hoje, vamos explorar 9 perguntas estoicas que funcionam como verdadeiros espelhos, fazendo com que eles revelem, sem querer, aquilo que tanto tentam esconder. Estas perguntas vão direto ao ponto, desestabilizando o controle deles e, de quebra, fortalecendo sua segurança emocional. Prepare-se para aprender a se proteger dos joguinhos emocionais sem levantar a voz. Essa é a aula que vai te ajudar a virar o jogo. E acredite, o poder já está do seu lado, só falta usá-lo. Pergunta 1. Se tudo é sempre culpa minha, o que você diria que são suas próprias falhas? Para um narcisista, assumir falhas próprias é praticamente um enigma impossível. Imagine que alguém com tanto apreço pelo próprio ego se depara com essa pergunta. A tendência imediata deles é escapar da responsabilidade, jogar a culpa para o outro. Agora, ao questionar diretamente sobre suas falhas, o narcisista é desafiado a olhar para si, algo que evita a todo custo. Essa pergunta não é só uma questão, é um espelho forçado, uma forma de fazer com que se vejam sob uma luz que evitam. E o mais interessante, o desconforto que surge no rosto, a tensão no ar, tudo isso é a verdade se revelando sem que eles pronunciem uma palavra. Essa pergunta é, na prática, uma maneira eficaz de dar um basta na tática de culpar você por cada erro. Ao questioná-los sobre as próprias falhas, você interrompe o ciclo onde sempre sai como culpado. Uma pessoa comum responderia apontando aspectos que poderia melhorar, mas um narcisista raramente tem essa abertura. Ao invés disso, você pode notar que a resposta vem com evasivas, ou mesmo com uma tentativa de manipular a situação, redirecionando o foco para você. Esse tipo de resposta é, na verdade, a prova do jogo de manipulação. Por isso, manter o foco e insistir em querer saber as falhas dele é uma estratégia que desarma. Agora, é fundamental ter clareza de que essa pergunta pode tirar o narcisista do sério. Em muitos casos, ao tentar desviar ou manipular, ele revela muito mais sobre si do que gostaria. Não raro acaba soltando frases como "eu sou assim e não vou mudar" ou "quem está errado é você", escancarando uma mentalidade imutável. Esse tipo de resposta revela a real dificuldade que tem em aceitar qualquer traço negativo no próprio caráter. Ao observar atentamente, você aprende a identificar esse padrão e se torna cada vez mais imune a cair nos jogos emocionais que tentam jogar. Então, na próxima vez que sentir que está sendo empurrado para o papel de culpado, experimente lançar essa pergunta como quem não quer nada. Muitas vezes a hesitação, o silêncio ou mesmo a resposta frustrada que ela provoca é tudo o que você precisa para entender com quem realmente está lidando. Essa é uma maneira sutil de reverter o controle, mas poderosa o suficiente para começar a quebrar o ciclo. A cada pergunta que ele evita, o narcisista expõe o próprio narcisismo, e você começa a perceber que, no fundo, sempre foi mais forte do que ele quis que acreditasse. Pergunta 2. Você se importa realmente com o que eu penso ou só com o que eu faço? Essa pergunta é o tipo de armadilha sutil que coloca o narcisista em um dilema interno. Para alguém acostumado a controlar, a ideia de se importar genuinamente com o que você pensa não costuma fazer parte do repertório. Quando questionado, o narcisista é obrigado a escolher entre admitir sua indiferença ou tentar responder de forma a manter o controle. No fundo, ele sabe que o foco sempre foi em suas ações e em como pode moldá-las para se encaixarem no que ele deseja. Ao fazer essa pergunta, você acaba acendendo uma luz sobre a diferença entre o que ele valoriza e o que você realmente pensa. O interessante é que, ao fazer essa pergunta, você consegue identificar rapidamente o que o narcisista valoriza e o que ignora.
Quando pressionado a responder se realmente valoriza seus pensamentos ou apenas o que faz, ele se revela com facilidade. Alguns tentarão uma resposta genérica, dizendo que valorizam tudo ou que respeitam suas opiniões. Mas observe os gestos, a hesitação, o tom. Uma resposta neutra ou evasiva aqui já expõe a falta de empatia e a mentalidade de controle que busca exercer. No fundo, eles não querem que você pense de forma autônoma. Querem que suas ações sejam previsíveis e moldadas às expectativas deles. Em um cenário prático, imagine uma situação onde ele tenta ditar uma escolha sua, desde uma decisão profissional até uma escolha de amizade. Ao perguntar se ele se importa com o que você realmente pensa, é como se colocasse uma lente de aumento sobre essa manipulação. Você deixa claro que o vê além das palavras. Esse tipo de pergunta é um golpe nas intenções ocultas do narcisista, pois coloca em jogo algo que ele raramente pensa: seu próprio valor como indivíduo autônomo. E isso desestrutura o jogo, tirando a força da tática de controle sobre as suas ações. Então, quando questionar um narcisista dessa forma, tenha em mente que essa é mais do que uma simples pergunta. É uma chance de lembrar que seu valor vai muito além do que ele tenta controlar em você. E, mais ainda, é uma forma de deixar claro que não está disposto a ceder o controle do seu pensamento. Aos poucos você se fortalece, ao perceber que, por mais que o narcisista tente, ele jamais conseguirá ter total controle sobre alguém que pensa e age de forma consciente. Pergunta 3. Por que você acha que as pessoas precisam tanto de você? Ao perguntar a um narcisista por que ele acredita que todos precisam tanto dele, você está mexendo diretamente com o ego. Narcisistas tendem a se ver como indispensáveis, sempre no centro das atenções, como se fossem o pilar de tudo e todos ao redor. Essa pergunta é quase como jogar um balde de água fria na percepção exagerada que têm de si mesmos. Ela os obriga a justificar essa visão, algo que pode resultar em respostas que vão do vago ao grandioso. E, na tentativa de sustentar o próprio ego, eles acabam se entregando, revelando o quanto dependem dessa imagem inflada para se sentirem relevantes. É interessante observar que, ao responderem essa pergunta, muitos narcisistas entram em uma espécie de defesa. Podem tentar provar como são necessários, enfatizando o quanto são insubstituíveis no trabalho, na vida social ou em relacionamentos. Porém, isso é apenas uma fachada, uma tentativa de manter uma posição elevada. Você que está atento consegue enxergar o vazio nessas palavras. Esse tipo de resposta deixa transparecer uma insegurança latente, e é exatamente aí que está o ponto fraco deles. O narcisista não se sente importante de verdade. Ele precisa que os outros sustentem essa imagem para ele. Imagine um narcisista em um relacionamento, explicando como o parceiro ou a parceira não sobreviveria sem ele, ou como só ele entende o que o outro precisa. Esse tipo de afirmação soa grandioso, mas no fundo é uma tentativa de manter o outro preso ao seu controle. Ao fazer essa pergunta, você coloca uma fissura nessa narrativa. Aos poucos ele se sente questionado, como se a necessidade que ele acredita que os outros têm fosse uma ilusão. E para você, esse questionamento é libertador, pois permite ver que essa necessidade que ele projeta nos outros é, na verdade, um reflexo da própria insegurança. Por isso, cada vez que um narcisista responde a essa pergunta, tentando justificar sua importância, você percebe que o controle está se dissipando. Afinal, ninguém é tão indispensável quanto um narcisista gostaria de ser. Com o tempo, essa percepção ajuda a fortalecer sua confiança e cria uma barreira contra as táticas de dependência emocional que ele tenta impor. E ao entender isso, você percebe que sempre teve o poder de escolher quem realmente deve ser necessário na sua vida. E um narcisista não precisa ser um deles. Pergunta 4. Se eu decidir agir diferente do que você espera, como você se sentiria? Essa pergunta é uma forma sutil, mas poderosa de expor o quanto o narcisista precisa do seu comportamento previsível. Para ele, sua previsibilidade é quase um contrato implícito, onde você age da forma que ele espera, o que facilita o controle.
Então, quando você menciona a possibilidade de agir fora desse script, ele sente o chão fugir. A reação comum é de desconforto, pois o narcisista raramente lida bem com a ideia de perder o controle sobre os outros. Aqui você começa a mostrar que não está disposto a ser marionete, e essa percepção o desestabiliza. Ao sugerir que pode tomar uma atitude independente, você testa diretamente os limites do narcisista. Ele quer que suas ações sejam moldadas conforme as expectativas dele. E essa pergunta tira justamente essa certeza. Imagine uma situação onde ele está acostumado a te manipular com elogios ou críticas, esperando sempre uma reação específica. Quando você sugere que pode não reagir da mesma forma, a expressão no rosto dele já demonstra que as engrenagens estão falhando. É como se você estivesse soltando os fios, e isso é uma ameaça direta ao controle que ele busca manter. Se quiser ver essa situação na prática, tente variar suas reações, como não atender às provocações dele ou não buscar aprovação a cada passo. Você verá que o narcisista começará a se incomodar e, muitas vezes, até a tentar atrair sua atenção de formas mais incisivas. Esse é o ponto em que ele começa a se expor. A partir do momento em que age de forma diferente do que ele espera, você consegue ver até onde ele vai para tentar restabelecer o controle. E isso mostra que o foco nunca esteve em você, mas na necessidade dele de comandar suas ações. Assim, cada vez que você se permite agir fora do esperado, está criando um espaço de autonomia. O narcisista não consegue lidar com a incerteza, e essa liberdade que você adquire é uma forma de libertação que ele não consegue impedir. Esse tipo de questionamento faz com que ele revele as próprias intenções, enquanto você fortalece sua autossuficiência. Afinal, ninguém precisa viver de acordo com o que o outro espera, especialmente quando esse outro não está interessado no seu bem-estar. Qual dessas perguntas você acha que teria o maior impacto no narcisista? Compartilhe-se nos comentários e ajude outras pessoas com sua percepção. Pergunta 5. Se eu parar de tentar te agradar, o que você faria? Essa é uma pergunta que vai direto ao ponto central de muitos relacionamentos com narcisistas. A busca constante pela aprovação deles. Narcisistas prosperam na necessidade que sentem de ser agradados, de serem o ponto de referência em qualquer interação. Ao questionar o que fariam se você simplesmente parasse de tentar agradá-los, você coloca a relação em uma nova perspectiva. De repente, você se retira do papel de fornecedor constante de validação e deixa o narcisista sem seu principal combustível. É uma mudança que ele não esperava, e isso revela o quanto ele realmente depende do seu esforço para manter o próprio ego inflado. A resposta a essa pergunta geralmente vem com evasivas ou com tentativas de manipulação emocional. O narcisista pode dizer algo como: "Você nunca foi assim", ou "Eu sempre achei que você se importava". São respostas desenhadas para fazer você se sentir culpado, para tentar retomar a dinâmica de controle. Essa reação é um indício claro de que o interesse dele nunca foi sobre seu bem-estar, mas sim sobre o quanto você poderia atender às expectativas dele. Ele não quer que você tenha essa liberdade. Quer que você continue no mesmo ciclo de agradá-lo, de fornecer a atenção que ele tanto precisa. Imagine a liberdade que você ganha ao decidir não mais correr atrás da aprovação do narcisista. Em situações comuns, as pessoas procuram agradar os outros por respeito e reciprocidade. Mas com um narcisista, essa prática se torna um caminho sem fim. E quando você rompe com essa obrigação, ele percebe que perdeu o poder sobre suas emoções. Ao escolher agir com autonomia, você observa que o que antes parecia essencial para manter o relacionamento era, na verdade, apenas uma forma de manipulação. E é nesse momento que você realmente entende o quão liberador é não depender da aprovação dele. Ao perguntar o que ele faria sem seu esforço de agradá-lo, você dá o primeiro passo para assumir as rédeas da própria vida. Aos poucos vai percebendo que as necessidades dele não precisam ser suas responsabilidades. E essa percepção muda tudo, pois deixa claro que a satisfação dele não depende de você. Assim, você consegue manter o foco no que realmente importa para você, sem a constante sombra de aprovação que o narcisista tenta projetar.
Essa é a verdadeira libertação emocional, algo que só quem se permite perguntar e agir fora do controle narcisista consegue alcançar. Pergunta 6. Como você se sentiria se eu agisse com você da mesma forma que você age comigo? Essa pergunta é um verdadeiro teste de empatia para o narcisista. Ao questioná-lo sobre como ele se sentiria se estivesse no seu lugar, você o desafia a olhar para o próprio comportamento, algo que ele evita. Narcisistas têm grande dificuldade em se colocar no lugar dos outros, especialmente quando isso expõe falhas. Perguntar como ele se sentiria ao receber o mesmo tratamento é quase como jogar uma luz intensa sobre a falta de empatia. Essa pergunta força uma introspecção que, na maioria das vezes, ele tenta evitar a qualquer custo, pois o obriga a encarar um espelho nada lisonjeiro. No fundo, o narcisista sabe que o comportamento dele seria difícil de suportar se os papéis fossem invertidos, mas a resposta dele provavelmente será evasiva. Alguns podem até responder com indiferença, afirmando que não se importariam ou entenderiam perfeitamente. Mas sabemos que essa resposta, na maioria dos casos, é uma tentativa de desviar o foco e não um reflexo verdadeiro. Quem realmente pratica a empatia consegue compreender o impacto de suas ações nos outros. Então, se ele se desvia ou finge não se afetar, isso revela que a empatia genuína está ausente, expondo ainda mais seu narcisismo. Imagine uma situação onde ele frequentemente desconsidera seus sentimentos em decisões importantes. Ao reverter a situação e perguntar como ele reagiria se você o tratasse com a mesma falta de consideração, você inicia um processo de conscientização que ele raramente experimenta. É como tirar o poder especial que ele acha que tem sobre você e colocá-lo sob os mesmos padrões. Essa inversão revela que, por trás da autoconfiança, ele não toleraria o mesmo comportamento que impõe aos outros, o que destaca ainda mais a hipocrisia e o egoísmo. Aos poucos, ao fazer perguntas assim, você se distancia emocionalmente da manipulação e aprende a observar o narcisista com um olhar mais crítico. Percebe que, ao invés de controlar, ele depende das suas reações para manter a própria imagem. Assim, você fortalece o seu poder interno, mostrando a ele que não aceitará menos do que respeito. E mesmo que ele não demonstre, internamente sente o impacto, porque sabe que você enxerga além do que ele tenta mostrar. Esse é um grande passo para recuperar sua autoconfiança e manter seu próprio valor acima dos jogos dele. Pergunta 7. Por que você quer tanto que eu mude, mas nunca pensa em mudar? Essa pergunta é como colocar um espelho na frente do narcisista, mostrando que as expectativas de mudança sempre recaem sobre você, enquanto ele se preserva de qualquer transformação. Narcisistas tendem a exigir mudanças nos outros sem nunca questionarem a si mesmos. Ao fazer essa pergunta, você expõe a hipocrisia e o egoísmo por trás das críticas constantes. É como dizer, se eu tenho que me moldar, por que você está isento? Esse tipo de questionamento tira o narcisista de sua zona de conforto, onde sempre está no controle das regras, enquanto os outros são os únicos a serem moldados. A resposta do narcisista provavelmente virá em forma de justificativa, tentando convencer que é pelo seu bem ou que ele apenas quer o melhor para você. Essa resposta, no entanto, costuma ser vazia, pois a verdadeira intenção está no desejo de controle. Na mente do narcisista, ele acredita que o problema está nos outros e não nele. Então, ao ser questionado sobre a própria falta de disposição para mudar, ele se sente confrontado. O desconforto aqui é inevitável e, ao mesmo tempo, revela o quanto ele realmente não acredita na necessidade de autocrítica. Imagine uma situação em que ele constantemente sugere que você precisa ser mais compreensiva, mais paciente ou até menos emotiva. Ao devolver a pergunta e perguntar por que ele nunca considera mudar, você expõe que essa cobrança é unilateral e injusta. O narcisista se vê então pressionado a dar uma explicação, e nessa hesitação, ele acaba mostrando a própria resistência em admitir que também possui aspectos a serem trabalhados. Esse tipo de confronto saudável permite que você observe de forma clara o egoísmo envolvido
e entenda que a mudança que ele exige de você é muitas vezes uma forma de moldá-lo às suas conveniências. Ao perceber que o narcisista se recusa a refletir sobre mudanças pessoais, você começa a se libertar da ideia de que o problema está em você. Passa a compreender que as exigências dele não são um reflexo de suas falhas, mas de uma manipulação para mantê-lo sob controle. E quanto mais ele evita essa autocrítica, mais clara fica a diferença entre o desejo de mudança verdadeira e o controle disfarçado de conselho. Essa clareza é o que fortalece seu senso de alto valor e permite que não se deixe manipular pelas demandas arbitrárias dele. Pergunta 8. Você consegue respeitar alguém que discorda de você? Essa pergunta vai direto ao orgulho de um narcisista que raramente aceita opiniões contrárias. Perguntar se ele é capaz de respeitar alguém que discorda é como cutucar uma ferida que ele prefere manter escondida. Narcisistas geralmente sentem que precisam estar certos o tempo todo, e discordâncias são vistas como ameaças ao seu status. Então, ao ser confrontado com essa pergunta, o narcisista fica numa situação embaraçosa. Ou admite que não suporta o desacordo, ou tenta disfarçar com uma resposta neutra. De qualquer forma, ele revela que o respeito não faz parte das prioridades. Normalmente, a resposta vem acompanhada de justificativas, como "eu respeito, mas só quando as pessoas sabem o que estão falando", ou "respeito quem não quer me desrespeitar". Essas frases podem parecer neutras, mas são carregadas de arrogância, pois insinuam que apenas quem concorda com ele merece respeito. Com essa resposta, o narcisista mostra que a visão dele é sempre a prioridade e que o respeito, para ele, é condicionado. Na verdade, esse tipo de comportamento é uma evidência de que ele vê o desacordo como uma ameaça ao próprio ego e, por isso, reage com defensividade. Imagine o que acontece quando você decide expor sua opinião de forma firme, mesmo sabendo que o narcisista discorda. Ele provavelmente se sentirá desconfortável, pois não gosta de lidar com quem expressa opiniões independentes. Ao observar a reação, você começa a perceber que, para ele, o respeito é uma moeda de troca, só válido quando a outra pessoa se conforma às suas expectativas. Essa dinâmica é reveladora, pois mostra o quanto o narcisista exige obediência disfarçada de respeito e tem dificuldade em aceitar qualquer forma de contradição. Essa pergunta é uma ferramenta poderosa para fortalecer sua própria confiança. Quando percebe que ele reage mal ao simples ato de discordar, você começa a ver que o problema não é a sua opinião, mas a incapacidade dele de lidar com ela. Isso permite que você mantenha sua posição sem ceder à pressão de agradá-lo. Ao questionar se ele consegue respeitar alguém que pensa diferente, você coloca uma barreira contra a manipulação, deixando claro que sua opinião também merece espaço. E ao se manter firme, você fortalece a autoconfiança e a liberdade de ser quem realmente é. Pergunta 9. Por que suas necessidades são sempre prioridade? Essa pergunta é como uma bomba silenciosa que expõe a raiz do comportamento narcisista, o egoísmo profundo. Quando você questiona por que as necessidades dele estão sempre em primeiro lugar, está chamando a atenção para algo que ele raramente reflete. Para o narcisista, priorizar os próprios interesses é quase um direito inquestionável, como se os outros devessem naturalmente se adaptar ao que ele deseja. Ao confrontá-lo, você tira essa certeza de que as vontades dele têm uma importância natural. É uma maneira de deixar claro que você percebe o egoísmo e não o considera normal. Normalmente, a reação será uma justificativa defensiva. Narcisistas tendem a racionalizar essa prioridade, dizendo coisas como "é porque eu sempre tenho boas ideias" ou "é porque eu sei o que é melhor". Essas frases revelam que o narcisista enxerga o mundo como uma extensão de suas vontades, onde tudo e todos giram em torno de seus interesses. Ele não vê a si mesmo como egoísta. Pelo contrário, acredita que seu ponto de vista é superior. Mas ao questioná-lo, você expõe o desconforto que ele sente ao ter que justificar algo que para ele deveria ser incontestável. Um exemplo prático seria em situações cotidianas, como decidir o que fazer no fim de semana, onde o narcisista sempre busca impor suas preferências. Ao perguntar por que as necessidades dele têm que ser prioridade,
Você coloca em pauta a ideia de que há uma imposição disfarçada de preferência pessoal. Esse tipo de questionamento não apenas o desestabiliza, mas também te ajuda a entender que o problema não está em suas próprias vontades, mas no controle constante que ele tenta exercer sobre elas. E é um grande passo perceber que você não precisa abrir mão de seus desejos em função dos dele. Ao enfrentar essa questão, você começa a se libertar da obrigação de ceder espaço ao narcisista. Você percebe que o respeito deve ser mútuo e que suas próprias necessidades são tão importantes quanto as dele. Essa compreensão é o que permite que você se proteja emocionalmente, mantendo limites firmes. A pergunta não só revela o egoísmo, mas também abre uma porta para que você exija mais equilíbrio e respeito. E a partir do momento em que você não coloca mais as necessidades dele acima das suas, fica claro que seu valor é inegociável. Essas 9 perguntas estoicas são verdadeiras ferramentas de autodefesa emocional. Cada uma delas é uma porta que abre espaço para você enxergar a realidade por trás do comportamento narcisista e sair do ciclo de manipulação que ele tenta impor. Não são perguntas quaisquer. Elas são pensadas para desarmar, sem confrontos diretos, e fortalecer sua própria postura. Então, que tal experimentar uma dessas na próxima vez que se deparar com alguém que tenta te controlar? E mais importante, qual dessas perguntas você acha que teria o maior impacto? Deixe nos comentários e ajude outras pessoas a também se fortalecerem. Agora, se você quer mais conteúdo como este e está pronto para transformar suas relações, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de fortalecimento e proteção emocional. Vamos juntos dominar essas estratégias e manter o controle onde ele deve estar, do seu lado. Até o próximo vídeo.